Os intelectuais e a sociedade. Eu vou falar sobre a mega operação da Polícia do Rio de Janeiro que aconteceu no final de outubro, que foi amplamente documentado aí na sociedade, enfim. E eu vou falar especificamente de um caso que tomou as redes, que foi dessa especialista, Jaqueline Muniz, que ela considerou a operação como um fracasso. Essa especialista tem 30 anos de experiência acadêmica, já prestou consultoria para a polícia, já deu aula na própria polícia, então é uma professora da UFFF, tem o doutorado na área, então ela tem a capacitação acadêmica para dar opinião. Acontece que as opiniões delas foram um tanto quanto controversas. E constataram com a opinião da própria sociedade. Olha só, um estudo da Quart mostrou que 90% dos moradores das favelas do Rio de Janeiro apoiam a operação contra o Comando Vermelho. Então, como é que pode esse contraste entre os intelectuais e a sociedade? Na verdade, isso é muito comum, né? Outros dados interessantes dessa pesquisa foram os seguintes. Conforme a renda e a escolaridade aumenta, esse percentual de aprovação da operação diminui, mas não chega a ser a minoria da sociedade. Então, mesmo as pessoas de renda mais alta, mais intelectualizada, ainda assim apoiaram as operações da polícia. E também aumenta com a idade. Então, a população mais nova, entre 16 e 25 anos, que foi ouvida, a geração Z, tende a aprovar mais estatisticamente essa operação. E, na verdade, o embate entre intelectuais e sociedade foi tema desse livro aqui do Thomas Sowell, Os Intelectuais e a Sociedade. Simplesmente esse é o meu livro favorito. O meu autor favorito é o Thomas Sowell. Eu já falei várias vezes dele aqui no canal. Tem uma playlist sobre vários livros e um vídeo sobre a história do Thomas Sowell. Então, nesse livro, o Thomas Sowell ele vai começar conceituando intelectual, né? Situando aí o que ele vai colocar como intelectual para desenvolver o seu raciocínio. Então, intelectual é alguém que lida com ideias, exclusivamente com ideias, cujos resultados são ideias. Então, um típico intelectual são jornalistas, cientistas políticos, filósofos, diferente, por exemplo, de um médico engenheiro. Ambos podem ter intelectos desenvolvidos, ou seja, a capacidade de fazer raciocínios complexos. Mas, enquanto que o médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele está lidando ali com uma situação em que se ele errar, ele vai ser responsabilizado, ou mesmo se ele acertar, o engenheiro também, se ele for construir um prédio, se o prédio cair, ele vai ter a culpa. Os intelectuais, eles têm uma vantagem, porque eles não vão ter a culpa das ideias darem erradas. Então ele lista várias ideias que ao longo do século XX influenciaram a sociedade, deram erradas, interpretações erradas, mas cujos intelectuais não são penalizados por isso. Porque é muito fácil. Se eu proponho uma ideia para a sociedade, essa ideia dá errada, eu vou dizer que a sociedade não entendeu a minha ideia. E correntes e mais correntes de pensamento, filosóficos, econômicos, vão seguir essa linha. Essa é a diferença que o Thomas Sowell coloca da sabedoria para o intelecto. Tá? Enquanto o intelecto é a capacidade de fazer raciocínios complexos, como eu falei, a sabedoria é a capacidade de você estar certo ou errado. Ou seja, você buscar a verdade. A busca filosófica pela verdade é antiga, remete lá a Aristóteles. Aristóteles não, até mesmo antes, Sócrates, perdão. Então, beleza. Eu vou dar o exemplo da J.K. Rowling, que é a escritora do Harry Potter. Ninguém tem dúvida de que ela tem um grande intelecto, que ela criou um mundo muito complexo. Então, ninguém tem dúvida que é uma pessoa inteligente. Mas, todo aquele mundo que ela criou não é uma verdade. Então, não necessariamente você ter raciocínios complexos significa que você está com a verdade. Essa é uma dedução do Sowell que ele vai explicar melhor nesse livro em vários capítulos. Particularmente, o capítulo que nos interessa para esse caso é o capítulo 6, em que ele fala dos intelectuais e a justiça. E aí, um dos vídeos que viralizou, aconteceu num podcast que o Regis Tadeu participa, foi dela com esse delegado da polícia, que é o Paluma, não é o nome dele. O que acontece? Eu assisti esse vídeo, durante 12 minutos, a Jaqueline ficou falando da sua capacitação. Eu cheguei a ler também a tese de doutorado dela, eu achei que ela puxa muito pro eu, essa coisa de sempre colocar a sua carteirada. Isso é importante? Claro que é importante, mas em certos momentos já não cabe, né? Eu parei aqui no canal de ficar falando das minhas capacitações, do meu doutorado, essas coisas, porque não adianta eu ter um doutorado e começar a falar um monte de coisas que não tem nada a ver. Não estou falando do caso específico dela por enquanto, né? Mas não adianta. O que o meu público quer saber é daquele assunto específico. Não interessa se tem doutorado ou não.
Tá? Meu doutorado serve para outras coisas, minha carreira acadêmica e tudo mais, mas não para vir aqui na internet e ficar falando as coisas. Eu tenho que mostrar o meu conhecimento, independente do diploma que eu tenho. Então, mas ela fala, tudo bem, fala experiência, isso tem sua relevância, assim. E o sargento, não sei se ele é sargento, tal, enfim, a pessoa da polícia, ele fica calado, bebendo água, de boa. Quando ela termina de falar, aí é passada a bola para ele e fala assim, olha, você falou, deu carteirada, mas você não tem a experiência de subir no morro. E aí, ela interrompeu ele. E já não rolou mais diálogo. Mas assim, mostrou que esse fato dela interromper ele mostra um pouco de autoritarismo, que é típico dos intelectuais, né? Aquela ideia de que, eu estudei, portanto você não sabe nada porque você não tem um doutorado. Eu tive um professor que chamava isso de doutorite. E assim, a falta de, na minha visão, ela teve ali um problema de, assim, educação mesmo, né? Porque se você está num diálogo, você tem que esperar o outro falar. Se ela espera o outro falar e depois fala que, enfim, ele não tem conhecimento, tudo mais, ok, tá? Não ia ficar tão feio para ela naquela história, ela poderia até estar com a razão nesse caso. Outra coisa que chamou a atenção foi o estilo dela também, né? O cabelo é vermelho. Eu confesso que eu não me guio muito por essas coisas, né? Eu vejo uma pessoa... É claro que a gente vê o estilo de uma professora dessa, a gente sabe a orientação política dela, mas não tem nada a ver, né? Ela pode ter uma orientação política, mas o argumento está correto. Isso não é a questão. Mas, hoje, eu presto mais atenção nisso. Eu já fui menos ligado para essas coisas, realmente. Não que eu realmente veja uma pessoa assim e já tire conclusões precipitadas, mas eu sei que as pessoas tiram. E eu sei que isso é importante na sociedade. Quando eu era aluno de graduação, eu ia para a universidade de qualquer jeito, bem jogado, com geralmente camisa de time, bermuda, sandália. Hoje, como professor, não tem como eu ir assim. Se eu chegar assim em sala de aula, eu não imponho respeito para os alunos. Por mais que eu tenha, sei lá, um pensamento disruptivo, eu nem tenho hoje mais, mas se eu tivesse um pensamento disruptivo que não importa essa questão de formalidade. Eu acho que a sociedade dá importância para isso e essa é uma discussão interessante, mas eu não quero entrar nesse mérito, tá? Só estou falando para vocês que esse é um assunto que o pessoal chamou muita atenção, tá? Mas não é esse o foco aqui dessa minha análise. Então, já mostra, isso que o Thomas Sowell mostra, que os intelectuais eles se veem como acima da sociedade, portanto, uma sociedade melhor seria uma sociedade guiada por eles. E que geralmente, quando o povo tem uma opinião que contrasta com os intelectuais, o povo está errado porque não teve estudo, porque não teve uma série de fatores, tá? Beleza. E aqui eu vou mostrar os argumentos, os principais argumentos que a Muniz coloca é assim. No caso da operação policial, você teve 120 miliantes, eu vou usar esse termo, tá? Porque até agora não se provou que eram cidadãos do bem, então para mim eram sim bandidos. Bandidos que foram mortos, tá? E ela argumenta, né, que isso não é competência legal da polícia. Não está na Constituição que a polícia pode, mediante ali uma ação, tirar a vida de alguém. A polícia teria que usar outros meios, que geralmente esse pessoal chama de inteligência, para fazer uma operação dessa com o mínimo de mortes possíveis e, se puder sem vítimas fatais, independente se essas vítimas são ou não criminosos. Tá? Isso vem de filósofos, particularmente o Foucault, ele influencia muito esse tipo de pensamento, e mais recente aqui, um filósofo camaronesco, não sei de fato o nome, mas que ele cunhou o conceito de necropolítica, a ideia de que o Estado ele teria o domínio sobre a vida, particularmente a morte das pessoas. E ele critica, na verdade, ele cria esse termo para criticar. Então você tem a elite intelectual vindo com essas ideias para justificar o porquê que a operação seria um fracasso. Ok? Então, para essa autora, a eficácia policial pode ser medida pelo número de mortes. Ela, inclusive, ajudou a criar o protocolo de 2018, da polícia do Rio de Janeiro, e provavelmente nesse protocolo, na verdade não, nesse protocolo tem como indicadores de eficácia policial a questão do número da letalidade. E assim, um dos argumentos que ela usa é o seguinte, muitas mortes também significam queima de arquivo. Então, se a polícia prendesse esses bandidos, eles poderiam ajudar em investigações futuras e ajudar na inteligência. Tá? Esse é o argumento racional dela. Mas não só isso, também seria o argumento de que o Estado não teria competência legal para decidir sobre a morte de uma pessoa, mesmo que seja um criminoso, já que no Brasil o crime de
pena de morte não é legal, não existe, só existe em situação de guerra, e mesmo se existisse, teria que passar por todo o devido processo legal. Tá? Então, é uma questão bem burocrática que ela traz, né? Uma questão bem legal. E depois eu vou falar desse segundo ponto aqui, mas olha só, o Rodrigo Pimentel, que é o Capitão Nascimento da vida real, né? O filme Tropa de Elite foi baseado no Rodrigo Pimentel, ele deu bastantes entrevistas em podcast nessa semana, e ele falou que foi uma ação circunstancial. Ou seja, em situações normais, o policial vai tentar prender o bandido, mas quando o bandido tem um fuzil, quando ele está altamente equipado e numa vantagem competitiva ali, que é o morro, não tem como você chegar aqui com o bandido com flores. Ele não vai entregar o fuzil. Né? Esse meme ficou também muito famoso. Então o policial vai ter que chegar ali com a intenção de prender, mas se o bandido impor resistência, ele vai ter que atirar. Entre a vida do policial e a vida do bandido, eu prefiro a vida do policial, preservar a vida do policial. Por sinal, também, minha homenagem aí aos 4 policiais que perderam suas vidas nessa operação. Tá? Eles, sim, devem ser bastante respeitados na minha visão, né? Devem ser lembrados e tudo mais. Né? Mas, então, essa crítica para mim ela é válida, porque, de acordo com o próprio Pimentel, isso não foge ao protocolo da polícia. Aí é uma discussão técnica que eu tendo a achar que o Pimentel tem razão, tá? Mas, enfim, se você acha, me explicar o porquê que ele estaria errado, comente aqui embaixo, por favor, tá? Que você vai ser muito bem recebido aqui no canal. Então, ok, essa é uma discussão técnica, mas para mim, mesmo que não seja, se o protocolo diz que não, eu acho que o protocolo está errado, ok? E a outra situação é o seguinte, a ideia da professora se você preservar a vida desses bandidos vai ajudar na inteligência. Mas será que isso acontece? É possível mesmo que esses bandidos comecem a colaborar com a polícia se tem um garantismo? E aí eu vou começar a criticar a ideia do Foucault e também de toda a intelectualidade e mostrando o que o Thomas Sowell fala nesse capítulo 6, que é a ideia de justiça. A ideia de que você não deve prender os policiais policiais não, os bandidos, e que a lei deve ser branda. O Thomas Sowell fala que não, o que você faz de fato reduzir a violência são leis mais rígidas. Os intelectuais colocam a culpa, os intelectuais particularmente progressistas, colocam a culpa em desigualdade. Né? Você, é muito violento porque tem uma alta desigualdade. Mas países como a Índia, que são tão desiguais como o Brasil, não tem essa violência toda. O que difere os países violentos dos não violentos é a questão da leniência com as leis. Quanto menor a leniência, maior a leniência com as leis, mais o crime compensa. O Thomas Sowell fala da racionalidade econômica do bandido. Então, se o bandido ele tem a certeza de que ele não vai ser punido, ou se ele for punido rapidamente ele vai poder estar solto, ele tem um incentivo a cometer crimes. Por uma questão, inclusive, de moralidade. Não é uma questão econômica. Não é porque ele é pobre, não é porque ele não teve oportunidades. Isso já tem evidências empíricas suficientes. O Ashley de la Mogari, que tem um canal aqui no YouTube, também já fala bastante sobre isso. Não é tanto a severidade da punição, tá? Que o Ellen fala, mas assim a certeza. Como no Brasil, o bandido tem a certeza que ele vai estar solto, ele tem incentivo a entrar numa organização criminosa, até porque lá ele consegue ter ali acesso a mais gente da organização criminosa, já que a gente sabe que elas dominam inclusive a própria prisão. Então, essa ideia de que se manter eles vivos, eles vão ajudar na inteligência da polícia, eu desconfio. Tá? Desconfio muito disso porque os presídios estão lotados e mesmo assim o crime organizado tem crescido. Então, se é para ter muita gente nos presídios, era para a gente ter uma polícia inteligente suficiente para não crescer o crime organizado. Para mim, o que está fazendo crescer esse crime organizado é a leniência da nossa jurisprudência. Né? O policial prende, o juiz solta, e o policial não tem incentivo, inclusive, para ir trabalhar. Porque ele vai arriscar sua vida. Tem isso. Então, a gente precisaria de um protocolo mais rígido, como acontece em El Salvador, na minha visão. Tá? E aí, outra fala que ficou bem famosa da Jaqueline Muniz foi de que os fuzis não significam letalidade. Na visão dela, os fuzis usados pelos criminosos do Comando Vermelho são simplesmente uma questão de ostentação e que eles não são eficientes numa guerra com a polícia. Só para postar, por exemplo, no Instagram que tem uma arma pesada. Olha que coisa, né? E ela chegou a falar que uma pessoa com uma pedra conseguiria desarmar
humilhante com um fuzil. Isso soou muito mal, o pessoal fez meme colocando ali o policial indo para a guerra com um estilingue, né? De fato, não faz sentido, né? Porque assim, um fuzil desse que vem de fora é caro. Como é que o Comando Vermelho, qualquer organização, vai ficar comprando uma arma que não tem eficácia só para ostentar? Não faz sentido. Se não fosse eficaz, eles nem usariam outra arma. Então, obviamente, contraria completamente a lógica, né? Mas o que o Thomas Sowell fala é que quando esses intelectuais eles encontram evidência de que o que eles estão propondo não funciona, eles encontram subterfúgios justamente por eles terem ali uma capacidade de raciocínio complexo para tentar manter aquele seu posicionamento. Então, uma frase muito clássica do Thomas Sowell é: existem tantas evidências de que o comunismo falhou que só mesmo um intelectual pode defender. Porque uma pessoa sã que olha os dados dos países que aplicaram o comunismo percebe que não deu certo. Mas o intelectual tenta dizer: não, isso aqui não foi o comunismo, porque foi deturpado, e uma série de razões aí que o Thomas Sowell fala que só mesmo um intelectual. E ele fala nesse livro que quando os Estados Unidos colocaram leis mais severas, inclusive também possibilitaram o armamento da população, a criminalidade reduziu em vários estados. E o contrário, em estados que colocaram leis menos severas e proibiram o armamento, a criminalidade aumentou. Então, o Sowell fala que é justamente essa leniência que leva à violência policial. Então, dessa forma, eu encerro aqui esse vídeo. Tá? Eu recomendo a leitura desse livro, Os Intelectuais e a Sociedade. Tem um capítulo de guerra que é maravilhoso e ele fala justamente disso, quando a elite intelectual francesa e inglesa começou a ser mais leniente com os alemães, com essa ideia de garantismo, né, perante outra nação, enfim, independência das outras nações, foi que o líder do Partido Nacional Socialista Alemão, que é o Bigodinho, começou a avançar durante a década de 30, que culminou com a Segunda Guerra Mundial. É isso, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.